Bem-vinda à mesa. Ai, tá escuro, né? Deixa eu fixar aqui. Oi, Maísa. Bem-vinda à mesa. Ai, não sei por que tá escuro. Eu acho que é o tempo mesmo. Mais ou menos. Bem-vinda à mesa, rainha. Ai, eu amo fazer esses encontros online, essas lives, né? Porque a gente ouve tantas histórias. Boa tarde. A gente ouve tantas histórias, né? A gente aprende tanto com essas histórias. A palavra fala, né, que Salomão, acho que é em Provérbios, que fala que o sábio, ele ouve mais do que fala. E a gente aprende mais, né, quando a gente ouve. E às vezes eu falo assim, ó, que tem aquele momento da gente falar, bem-vinda à mesa, rainha. Eu não fixei, né? Deixa eu fixar. Tem aquele momento que é um tempo, né, de calar. Então, em Eclesiastes fala, né? Eclesiastes 3. Bem-vinda à mesa, rainha. Muito, muito, muito bom estar à mesa com vocês. Ó, sim, aí também tem um tempo, né? Eclesiastes 3 fala que há o tempo de falar, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, há tempo para tudo, né? Assim também há o tempo de calar e há o tempo de falar. E aqui é a oportunidade também para que... O som tá bom? Saudade! Aqui é um tempo e uma oportunidade, né, para que aquelas que estão no tempo de falar, elas possam transbordar, elas possam trazer, né, para fora aquilo que o Senhor tem trabalhado e colocado e vivenciado dentro. E eu quero chamar, pode mandar o convite. Vocês vão ver quem é que vai ser hoje. Pode mandar o convite que eu aceito você, tá? Ou eu mando, deixa eu ver aqui se eu consigo por aqui. Eu consigo. Ai, gente, muito bom. Uhul! Boa tarde! Boa tarde, rainha. Gente, que prazer estar com vocês. Estão me Ai, ouvindo bem? eu não sei, mas deve ser a terceira live que a gente faz, né? Eu não sei. Não, tem mais. Tem mais. É. A primeira Saudade. foi. Eu tava, inclusive, aqui em São Paulo, foi da outra vez, né? A gente falou sobre as linguagens do amor. Sim, Ai, gente. E vamos. depois, é, eu fiz com você no seu perfil. Foi falando sobre o Provérbios, né? Que foi o Provérbios. Eu acho que foi o último dia. Eu 31 não lembro. ou E depois a 31. gente fez o seu da escrita, né? E É agora a gente verdade. tá aqui.
Mas É porque eu ia falar assim, né? Se apresente, se apresentar, Pamela. Aí eu lembrei, né, que a gente já fez várias juntas. Mas se quiser falar, pode falar. Ontem, eu tô falando com a Ana. Só, gente, aqui é um papo, né? Conversa, mesa, né? E é pra gente estar assim mesmo, não é nada aquela coisa assim, ai, teoria e ensinamento daqueles, né? É algo simples, é uma conversa amiga, e que você sinta-se à vontade. Porque o primeiro ser, né, a estar à mesa é Jesus. E ele, antes eu não conseguia enxergar, mas hoje eu consigo enxergar a parte humana dele, porque ele foi 100% humano, 100% Deus, né? E aí eu vejo ele, tipo assim, sentado à mesa e sorrindo, olhando pra gente, a gente conversando. E aí, voltando, né? Aí eu falei pra Ana. Aí o que foi que eu falei pra Ana? Meu Deus, eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Ah, da gente se apresentar. Aí, quando eu coloquei o texto, né, para as pessoas entrarem na comunidade ISA, luta e ela sabe. Aí eu coloquei assim, ó. Eu comecei a me apresentar e coloquei assim, eu sou. Meu nome, me chamo Josineide, né? Esse é o meu nome de registro, mas também eu sou Isa, imagem e semelhança do Altíssimo. Sou filha, né, dos meus pais aqui terrenos. Aí eu falei, José e Maria, bem-vindas à mesa, rainha. Talvez vocês nunca, algumas, né? Talvez nunca ouviu isso, né? Que ela é que você é uma rainha, mas você é. Você é a rainha do seu lar. Aqui na Terra, né? A gente se torna rainha. E para Deus a gente é a princesa dele, que a gente é filha do rei. E a gente tá aqui em treinamento, né? Então, bem-vinda à mesa, rainhas. Aí, Pamela, eu coloquei, né? Eu sou imagem e semelhança do Criador. E muitas esperam que a gente fale assim, ah, eu sou multimilionária, eu tenho não sei quantas alunas, eu sou empreendedora, empresária, não sei quantas empresas, eu sou casada há não sei quantos anos, eu tenho não sei quantos filhos, ou eu não tenho ainda e estou planejando. Enfim, a gente espera coisas materiais, coisas palpáveis, coisas humanas, coisas terrenas. Só que nada disso define quem a gente é. Nada disso define nossa identidade. Por isso que eu falo assim, né? Quem é você? Se apresente. E geralmente, pelo costume mesmo, né? As pessoas já vêm assim, ah, eu sou formada em tal coisa, não sei o que, tal profissão. Mas, gente, isso faz parte, né? Da nossa história, dos nossos dias. Oi, Missile, bem-vinda à mesa, rainha. As duas juntas. Aí, é isso, quero deixar assim, né? Essa mensagem já de início, sem planejar. Que faz parte da nossa história, sim. Mas a gente primeiro precisa saber e ser, para depois a gente fazer e ter, né? Então pode se apresentar, pode começar. prazer estar com vocês, gente. E sobre isso que a Ju está falando, é muito interessante porque nós temos o nosso lugar, né? A vida, ela tem o curso normal dela. E muitas vezes a gente, como a Josi disse, quer colocar o título, né, na frente daquilo que deveria ser algo secundário, né? Porque nós não nascemos com um título, nós não dependemos de um título para ter os ensinamentos básicos, né? Amamentar, comer, né? Aprender a comer sozinho, né? Andar os primeiros passos. Então, assim, a vida é muito simples. É a gente que gosta de colocar as dificuldades, né? Então, é muito bom me apresentar e dizer assim, eu sou Pamela, sou amada, sou filha, né? Os meus pais, como diz a Josi Terrenos, José Francisco e Selma, esposa do Marciano, mãe do João Pedro, uma bênção na minha vida, a grande razão da fase, né, que eu estou vivendo hoje, de que tem um papel muito importante os filhos, né? A gente vai falar sobre isso, mas
Eu sou muito feliz por ser quem eu sou, por poder comunicar da forma que eu comunico, poder me entender assim, me aceitar da forma que eu sou. Desejo cada dia mais crescer em conhecimento, sabedoria, não por ninguém, mas por mim mesma. Desejo viver a vida leve mesmo, sem peso, sem culpa, porque foi para isso que Deus me criou. Então, essa sou eu, uma oral visível, adoro conversar, bater muito papo. Os dias têm sido muito corridos, tenho vindo pouco aqui, né? Para quem me acompanha, está entrando aí, seja bem-vindo. Então, é isso. E hoje estamos sentadas à mesa para falar sobre legado. E olha só, bem-vindas, rainhas que estão entrando. Sejam muito bem-vindas. Ó, o principal presente aqui é Jesus, tá? Então, sintam-se à vontade. A gente vai falar hoje sobre legado. E qual é o maior legado que a gente pode deixar? Onde que a gente começa, né, a construir esse legado, o maior legado? A gente tem um versículo base, né, para começar hoje. E eu já falei sobre esse versículo várias vezes. Só que a gente vai focar mais nessa parte, na parte B, vamos falar assim, né, do versículo, que é o Salmos, o número do Salmo, número 128 e o verso 3, aí a parte A, né? E se você quiser começar, se você quiser ler, né? Você quer que eu leia a parte A? A Pode B. começar a Pode B? ser o todo, né? E depois a gente fala a parte A, que é o que a gente vai focar. Eu vou ler a partir do primeiro, só para dar um contexto. Pode ser? Aham, tá bom. 128, Salmo 128, 1 e 3. Sim. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Seus Uau. filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Meu Deus, a sua versão, que coisa linda. Eu li Aham. uma nova versão transformadora daqui. Ah, e ó, gente, quando a gente vai fazer o devocional, falar assim de mim. Quando eu vou fazer o devocional, o que que eu faço? Se eu tô lendo o livro a primeira vez, eu geralmente eu não fico comparando o tempo todo, né? Porque daí eu ia passar não sei quantos milhões de anos e não ia terminar de ler. Mas quando é uma segunda leitura, eu leio aquele versículo e comparo com outras versões. E aí vai vindo mais clareza, né? É, vai vindo mais um discernimento maior, além de que a gente ora, né? O Espírito Santo vem cá, qual é a mensagem de hoje, né? E ele vai trazendo no nosso coração a mensagem que a gente precisa para aquele dia, porque a palavra ela é viva e toda vez que a gente lê, vem algo novo. Então, para hoje, o que é que tem para hoje? Aí, eu sempre trouxe aqui, né? E eu não vou ler todo, mas fala assim, o 2 pelo menos, ó, você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Eu achei tão lindo aí porque trouxe lá, né? Aí a parte B do 3, do verso 3, fala: seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha só. E outro detalhe que a gente faz quando está fazendo devocional, é importante fazer, né? Aquelas palavras que você não sabe o significado, pesquisar. O que significa isso? Aí você vai lá, pesquisa e volta para a leitura do versículo. E depois, tem coisas que a gente sabe. Por exemplo, broto. O que é um broto? A gente já ouviu falar, a gente sabe mais ou menos o que é. Mas ainda assim, é bom, né, fazer uma pesquisa para trazer dentro do contexto. E aí vai vir algo maior, né? Até tanto para você vivenciar, porque a primeira pessoa que precisa vivenciar, né? Aquilo que a gente aprende somos nós mesmos. E
depois a gente ia ensinar. Aí, ó, aí aqui eu marquei, Pamela, brotos, oliveira e mesa. Eu sempre trago aqui, né, falando sobre a mesa, quão é importante. Mas, se você marcou alguma aí, você pode falar e trazer, né, dentro do seu contexto, da sua história, das suas experiências. Quero ouvir você. Eu marquei broto, Broto. porque eu fiquei muito assim curiosa. A gente lê a palavra, a gente estuda. Em algum momento eu já li esse trecho, mas sempre ela se renova, né? A gente, quando nós lemos de novo, sempre vem algo novo. E aí eu fiquei muito focada na parte B mesmo, como você disse. Fala assim: seus filhos serão como brotos de oliveira. Aí eu fui pesquisar a palavra broto. E aí eu vou ler um trechinho aqui para você. Muitos já sabem, mas é sempre bom falar. Os Sim. brotos de oliveira, eles são colhidos nos primeiros estágios do crescimento das plantas e são geralmente consumidos como alimento em algumas culturas. Os Olha. brotos da oliveira. Achei muito interessante. Lá, são culturas mediterrâneas, né? Só que o interessante é que os brotos de oliveira, eles têm um sabor suave e podem ser preparados de várias maneiras, como cozidos a vapor, refogados ou adicionados a saladas. Olha. Oliveira é onde dá o fruto da azeitona, não é isso? Então, preste atenção. Eles são valorizados por seu potencial nutricional, sendo uma fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes. Além disso, são considerados uma iguaria em algumas cozinhas regionais. Então, assim, em alguns locais, eles fazem, né, a colheita desse broto para se tornar uma iguaria, uma comida diferente por conta do seu alto valor nutricional. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão encantada quando eu li isso. E aí, no contexto de filhos, o que eu anotei aqui? Nesse contexto, a comparação com os nossos filhos, como brotos de oliveira, sugere que os nossos filhos, que os filhos de uma pessoa que teme a Deus, serão como algo valioso, abundante e saudável. Inicialmente, vou parar por aqui, porque ainda tem muita coisa para a gente destrinchar, né, nesse versículo. Mas, assim, inicialmente eu achei muito interessante o broto, por conta do seu valor nutricional, e os nossos filhos, quando ensinados, quando criados na presença de Deus, quando nós damos o devido valor ao que é primordial, porque assim, nós procuramos, gente, coisas sempre para solucionar uma dor, né? Estar sempre em busca de resolver algo em nós ou na nossa família. Só que o broto é o princípio do fruto. Significa que o que é o nosso começo? O que no curso da vida natural é primordial no início? Dar valor aos que estão ao nosso redor e não buscar as coisas do mundo. Então, quando a gente tem um olhar atento, afetivo, com amor, para os nossos filhos, no caso, né, especificamente que a gente vai falar. Peraí, só um minutinho. Então, quando a gente dá o. Tá me ouvindo? Aham. O valor, Sim. aquilo que é principal e primordial, todas as outras coisas fluem. Só que nós estamos vivendo o inverso. Nós damos valor para as coisas de fora e deixamos aquilo que é o fundamental, que é o Agora ficou mudo. voltou? Aham.
Então é isso, a gente está deixando de dar valor àquilo que é o principal, aquilo que é o que tem nutrição, o que traz consistência, que é o nosso diálogo, é o nosso convívio com os nossos filhos. Então, assim, inicialmente essa palavra broto foi muito forte, essa parte da nutrição para mim. Nossa. E aí eu coloquei aqui, ó, até escrevi agora. Toda fase tem sua beleza. Toda fase tem a sua entrega, o seu valor. Se a gente pula, a gente perde. Olha só. E quando a gente vai para a segunda, para a próxima fase, às vezes a gente não sabe nem lidar com aquela. Porque a anterior a gente não desfrutou, a gente não aprendeu a desfrutar na anterior e quer aprender a desfrutar, a fazer algo grandioso com a próxima, né? E não. A gente começa no simples. E a semente é o simples. É maravilhoso. Ó, voltando aqui rapidinho, né, sobre toda fase tem sua beleza, o broto tem a sua beleza, o fruto tem a sua beleza. As folhas, né, as flores, os frutos e as próximas sementes. Aí o que acontece? A semente, ela precisa ser plantada também, né? E aí a gente coloca a mão na terra. Tem gente que fala, ai, que nojo, ai, não. E não quer. Tem coisas que a gente não vai plantar, né? E tá tudo bem. Mas tem outras coisas que são pra gente plantar. São designadas a nossa responsabilidade de plantar. E aí a gente vai colocar a mão na terra. Sabe o que eu fiz? Eu já plantei feijão, já plantei milho, já plantei macaxeira. Eu não sei o lado certo, né, da maniva que a gente fala. Mas o meu pai que me orientava. E ele falava assim, ó, é desse lado. Eu ia lá e colocava. E esses dias aí Carol falou assim, minha amiga, né? Ela disse assim, Josi, vamos plantar o feijão? Aí eu falei assim, nossa, eu nunca plantei feijão assim, né? Que tem trabalho de escola e planta em casa, né? No algodão. Eu disse, vamos lá testar. Eu já plantei no chão mesmo, né? Aí eu fui e coloquei. Quando eu fui olhar, depois de uns dias, né? Eu fui olhar, tinha nascido, tava crescendo. Só que tava tão estranho, eu falei assim, eu acho que vai ficar podre. Aí eu fui trocar o algodão. Eu não sei se não era pra não. Eu acho que não era pra trocar, né? Eu sei que eu troquei. Aí o negócio não deu certo. Aí eu peguei outro feijão e plantei na terra mesmo, só que perto de um jarro com flor, né? Com planta. Aí eu coloquei em um dia. Coloquei na terra. Em um dia. No outro. Aí Carol viu. Ela falou assim, Josi, não vai crescer. Quando ela puxou, tava lá, já crescido. Eu falei, eu plantei ontem. Aí eu falei, olha a importância É muito natural, né? disso. E é natural. Aí, eu não sei porque ela achou que não ia crescer, né? Não sei se porque é, é, ela aprendeu a colocar no algodão ou se eu tinha colocado perto da outra planta, né? Não sei. Só sei que ela falou assim, né? Aí eu falei assim, nossa, não vai. Mas, tipo, é o costume, né, que a gente tem a plantar na terra. Aí quando eu olhei, tava lá. E tá crescendo. Tá crescendo. Depois eu vou postar. Mas olha a importância, né? Cada fase tem a sua beleza. E aí eu aprendo, eu olho ela crescendo, eu olho como foi que eu plantei. Todo dia eu vou lá. E é engraçado que quando eu estava no algodão, eu não me lembrava de todo dia olhar. E agora na terra não, eu vou lá, eu sinto o cheirinho da terra, eu gosto. Aí eu vou lá, rego ela e vou cuidando, vou observando. Será que ela está precisando de mais terra? Será que está será que está precisando de mais água? Eu fico, né, observando, eu vejo a umidade da terra, se está legal, se está muito encharcada, né? Enfim. Eu não entendo muito não, mas eu faço. Eu olho do jeito que eu sei. E está crescendo. Então é assim a nossa vida, os nossos filhos, né? A nossa família. Tudo que a gente se propõe a fazer tem um começo, tem uma semente. E até ela, quando está como um broto, ela tem muito valor. Muito valor. Muito. Na verdade, a potência, né? Acredito, assim, me ver essa palavra, potência
do broto, do início, daquilo que é fundamental, daquilo que é essencial, por Uhum. exemplo, na vida do filho, né? Porque você pode Uhum. observar, se uma criança, ela pula fases na vida, quando ela se torna adulta, a gente percebe, desculpa, os prejuízos. De repente, eu mesma, né? Acredito que você, todos nós temos algumas marcas, porque às vezes, né, nós, por algumas circunstâncias, nós precisamos pular, né? Então, assim, quando uma criança está num lar que ela sente o amor do pai, da mãe, ela sente assim saudável para crescer, o emocional tá tranquilo, as coisas estão fluindo. E isso não quer dizer, gente, que a vida é perfeita, porque, né, Uhum. nós temos altos e baixos. Tem dias que as coisas fogem do controle, tem dia que só Jesus mesmo para nos ajudar. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, Jô, porque traz uma leveza, né, para os nossos filhos, né? Quando a gente Uhum. tem essa consciência, esse broto ele vai crescer saudável, ele vai crescer forte, né? Esse filho vai crescer com o seu emocional, né, de fato, saudável. Então eu gosto Aham. muito de falar sobre isso porque nem sempre eu tive esse entendimento. Quero deixar assim registrado aqui. Nem sempre eu tive esse entendimento. Mas louvado seja Deus que me resgatou o meu emocional, meu entendimento, e hoje eu posso assim ter esse entendimento e estar aqui compartilhando com vocês. Uhum. Teve o tempo do bastidor, né? É, E aí, o bastidor é um tempo de preparo, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de lapidação. É o tempo a raiz, né? Ela vai se aprofundando. Ali é o bastidor. E nessa profundidade que ela está tendo, ela vai se conectando com a terra, ela vai se conectando com os nutrientes que precisam receber, ela vai se fortalecendo. Porque assim, a árvore, ela cresce saudável, né? Então precisa desse tempo dos bastidores, não tem como. E quando você falou aí, Pamela, sobre emocional, né? Sobre controle. Primeiro eu vou falar assim, eu não gosto de falar a palavra controle, porque dá aquele sentido, é forçado mesmo, né? Algo forçado. Mas quando é governo, né, eu aprendo a lidar com aquilo. Então, a gente não tem controle. A gente não tem controle de todas as coisas. A gente não tem o controle do que vai acontecer ou não vai acontecer com nossos filhos, nem com a nossa vida. Imagino com a, a, a de outra pessoa, né? E aí quando falou do emocional, eu lembrei do filme Divertidamente. Gente, é maravilhoso. E como a gente tá, ó, quem não sabe aqui, né? Assim, é muito prazeroso falar isso. Não é soberba nem nada, mas assim, e quem tá aí, né, que sente alegria com a gente vai vibrar também. A gente tá fazendo a formação, a gente começou ano passado, né? Final do ano passado, a gente comprou a formação. E aí teve o nosso processo também, né? Durante esse tempo até aqui, da gente escrever nosso livro, de fazer tantas outras coisas. Mas ainda assim a gente intercalando, né? E agora, pelo menos eu tô focada, Pamela também, né, voltou a estar estudando. Daqui a um tempo, gente, a gente vai estar atendendo. Ai, que lindo. E podendo, né, ajudar, contribuir com mais força, mais assertividade, enfim, sobre esse. Mas voltando aqui no filme, a gente que tá. Na aula que eu assisti, eu já tinha assistido esse filme várias vezes já. Mas, depois da aula, eu falei, nossa, eu tenho certeza que agora minha visão tá outra, né? Eu vou aprender muito mais. E aí, gente, quando eu passo, eu vejo uma pessoa falando ou uma situação acontecendo, eu fico imaginando quais bonequinhos dentro dela tá no comando. Porque meu Deus. dentro do filme é assim, gente. A gente tem 5 traços de caráter. Não é sobre o caráter da gente, não. Os traços é no nosso corpo. E esses traços do nosso corpo fala, né, explica como a nossa mente funciona. Então, a gente que está fazendo a formação, que estuda sobre esse assunto, a gente entende, né? Olha para uma pessoa e já consegue ter uma percepção. A gente sabe
qual a maior dor daquela pessoa. A gente sabe as habilidades que ela tem, as dificuldades possíveis que ela tem também. Então, sabendo disso, né? Aí a gente foi assistir o filme, aí tem um filme, né? Divertidamente. E lá tem 5 bonequinhos. Começa ela na infância. E, ó, Pamela, eu acho que você não percebeu. Pelo menos eu não tinha percebido, né? Até antes dessa aula. Que aí no filme, eu falei assim, nossa, eu não tinha prestado atenção. Qual é o primeiro traço dela? O traço que tem a porcentagem maior, né? Aí ela falou assim, ó, tem pessoas que entram aqui, né, que eu conheço, eu já sei. Os traços, assim, eu sei mais ou menos a dor. E aí, se eu for falar, a pessoa, ai, meu Deus, tá chorando, né? Caso não seja um esquizoide ou terceiro traço. Se for oral, já chora logo, porque essa é uma característica nossa, né? E eu não tenho vergonha de falar. Dá vontade de chorar, eu choro, gente. Tô nem aí. Não faz da minha característica. Olha que interessante. Jesus, ele chorou. Eu acho isso lindo. Teve um dia que eu tava lá, numa dor, eu falei, meu Deus, o senhor tá vendo, o senhor tá me vendo, tá olhando pra mim, meu Deus, será que o senhor sente o que eu tô sentindo? Aí quando eu fui ler na história de Lázaro, que Maria falou assim, se você tivesse, se o senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Ela começou a chorar. Aí na hora, ele tomou assim um impulso e falou assim, vamos agora. E ele chorou. A palavra fala, né, que ele chorou. E ele foi lá para ressuscitar Lázaro. Ou seja, Jesus, ele sente a nossa dor, né? O Senhor, ele sente a nossa dor. Aí, Deus, soberano sobre todas as coisas, poderosíssimo, maravilhoso, lindo. Gente, ele sente. Ele chora. Imagina eu. Não é porque alguém vai dizer assim, nossa, quem chora é criança, adulto não chora, não tô nem aí. Faz parte da minha característica, né? Faz parte uma das características também. É importante se conhecer. Quando a gente se conhece, a gente não se importa com que as pessoas falam. E nós estamos nessa fase. Também tem outro versículo que eu sempre lembro dele, né? Que fala sobre quando a gente agrada aquele que ama mais aos seus pais, ao seu cônjuge, aos seus filhos, e até a si mesmo, mais do que a Deus, esse não é digno dele. Ele fala na palavra dele. Então, ou seja, se você prefere agradar pessoas do que agradar a Deus, então a gente não está servindo, a gente não é discípulo, a gente não é aluno, a gente não é aprendiz dele. E aí o reino, né? Como que a gente vai para o reino? Se a gente prefere agradar pessoas do que a ele. E ser quem a gente agrada a ele. Isso agrada. Mas quando a gente deixa de ser quem a gente aí eu tenho essa característica e eu tenho uma facilidade de sentir as coisas. Às vezes, por qualquer coisa, eu não sei nem por que dá vontade de chorar, eu choro. Ah, não, mas porque fulano vai ficar olhando para mim e eu não vou chorar. Tô nem aí. Eu quero ser ele, né? Doente, se eu me fecho, se eu me seguro, quem vai ficar doente? Eu, não é outra pessoa. E o Senhor, ele não quer que a gente fique doente, ele quer que a gente viva, que a gente tenha alegria na vida. Aí, por que eu cheguei nesse assunto, meu Deus? Ah, do filme. Ora, gente. Ora, tudo certo. Aí, aí o filme tem os 5 bonequinhos, gente. Ah, e eu percebi. Eu não tinha percebido, né? Parado para prestar atenção. Qual é o primeiro traço, né? De errar? É o terceiro traço formado, né? Que é o psicopata. E, gente, esse nome aqui não tem nada a ver com uma pessoa psicopata, tá? É só o nome do traço, por causa dos estudos, né? Dos estudos que foram feitos. Aí os fundadores, né, desse conteúdo aí todo quis manter o nome. Mas não tem nada a ver com personalidade, com... Tem outra coisa que fala, né? Coisa lá de psicologia. É só do traço mesmo, só o nome. Finge aí que nem é esse nome. Aí, esse é o primeiro traço dela, e é um traço que é aquele traço articulador, né? Que quer comandar, quer liderar, que gosta disso, e é um bom líder, é um bom vendedor. Sabe aquela pessoa que é bom de lábia? Pronto. Aí. Psicopata, muito próximo. E aí tem. Aí o segundo traço dela era qual? O oral. Só que esse traço, o psico, vamos falar assim, o traço P, porque começa com P, eu vou dizer assim, o traço P, ele não queria
deixar o outro sentar à mesa para comandar na vez dele. Por quê? Estava tudo bem, mas quando houve uma mudança, os pais de Halley foram se mudar, né? E não avisaram, não conversaram. Não é que o filho vai mandar para onde os pais vão, né? Mas comunicar, né? Preparar, né? Um emocional, gente, a criança sente. E aí, ela não, os pais não sentaram, né? Principalmente o pai. Não sentaram lá para conversar. Filha, a gente vai se mudar, o papai vai começar a investir em outras coisas, e é um novo trabalho. Enfim, vai preparando a criança. E conversando com ela. E aí, né, ela vai dizendo, nossa, é algo novo, tal, não sei o quê. E, só que para ela não, foi muito rápido. Aí os traços, né, fica mostrando no filme, uma sala de comando. E ali tem uma mesa com vários botões. E cada um, tem uma hora que cada um vai lá e é a vez de comandar. Tipo, quanto mais, o traço maior, por exemplo, o meu traço maior é o oral. E depois vem a rígida. Aí tem um momento que eu tô precisando fazer uma palestra e eu tô precisando ir bem linda. Só que a minha oral, sei lá, parece que ela tá na dor. Aí a oral que não gosta muito dessas coisas, ela prefere conforto, né? Prefere algo mais confortável. Já a rígida, não. Ela quer brilhar mesmo, ela quer estar lá e ser vista, né? Aparecer. Não no sentido mal. Se ela tiver no recurso, né? Tá tudo bem a gente brilhar, né? E aparecer. Agora que brilho a gente tá passando, né? Isso que é importante. Aí, para dizer que aí eu tô na dor e eu não quero ir, enfim. Mas só que naquela hora, a rígida precisa comandar. É algo importante para mim, Josinei. É algo importante a ser feito. Só que daí eu fico dando espaço para a oral da dor. Nossa, mas eu vou fazer sozinha, eu tô lá sozinha, e não sei o quê. Aí fica na insegurança, naquele medo. E aí ela fica querendo comandar lá, né? A mesa de comando, ela fica querendo governar lá. E não deixa a rígida ir. A rígida sabe o que fazer, né? Para esse momento. Assim foi o que aconteceu no filme. O traço P, né? O psicopata, ela não quis deixar a oral. O que foi que Haley começou a sentir nessa mudança? Ela ficou com medo. Ela ficou, nossa, o que vai acontecer? O que vai ter lá? Será que eu vou ter companhia? Será que o oral, né? Que gosta de companhia, gosta de pessoas. Ela se ela se sentir sozinha, ela fica na dor. E aí ela pensou, será que minha mãe vai estar presente? Será que vou ter amigos lá? Porque onde ela morava, ela tinha amigos, ela fazia parte de um time lá do jogo. Ela tinha tudo. Então estava tudo tranquilo. Mas nessa mudança, precisou reajustar, né? O comando ali do qual traço precisaria agora estar no comando. E aí ela não deixou os bonequinhos ali, né? A psicopata não deixou o traço oral sentir, chorar. O traço esquizoide também, ele sentiu medo, mas a psicopata também ainda não deixou. Então ela queria articular todos os traços para fazer o que ela queria. Aí ela fazia assim, não, mas é uma mudança, é algo bom, lá a gente vai ter coisa boa. Aí quando chegou na casa, parecia que acontecia tudo ao contrário, né? Quando ela chegou na nova casa, nem o móvel, nada. Aí ela tava com o negócio que ela joga, não sei nem como é que é o nome daquilo. É uma bolinha que fica no chão, né? E tem um pauzinho assim, aí ela joga. Rock. Eu acho que é assim o nome. O nome do jogo, né? O negócio que ela jogava. Aí ela pegou, nossa, a oral dela, né? Triste. Nossa, não tem nada aqui pra brincar. Nossa, sozinha, não tem nada. O que vai ser? Aí a psicopata, nossa, peraí. Aí ela pegou uma bola de papel, fez uma bola de papel e começou a jogar pro pai dela. Aí o pai e a mãe já estavam discutindo, não brigando, mas discutindo sobre, né, a situação ali. E o carro da mudança não tinha chegado, mas ela não tinha ouvido até então. Aí, daqui a pouco, aí estavam tudo brincando, se divertindo. Aí o pai recebeu uma ligação. Aí já parou a diversão. Aí já continuou algo ruim novamente para ela. Aí o que ela pensou? Nossa. Aí traço psicopata querendo comandar novamente, porque era alegria, né? O nome do traço lá é alegria. Aí ela falou assim, ai, vamos imaginar, colocando o esquizoide, né, Pamela, para funcionar. Vamos imaginar o quarto com todos os móveis.
Aí, daqui a pouco os móveis vão chegar e a gente vai colocar tudo no lugar. Aí ela começou a imaginar, ficou alegre. Daqui a pouco, a mãe dela, filha, você acredita que o caminhão não vai chegar, só vai chegar quinta-feira? É assim, gente, tudo acontecendo para que ela pudesse ver e ficar triste, se permitir sentir. Assim acontece na nossa vida. Quantas vezes a gente só fica trabalhando, 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 daqui a pouco fica doente, não entende por quê. É porque a nossa alma, assim, nosso corpo estava clamando por uma pausa, por um desfrute, por atenção, por presença. E a pessoa só estava lá, ó, aí vem doença. E a gente não sabe por quê. E acha que, claro que a gente tem que cuidar da causa, né? Mas a cura não é na causa, não é na dor de cabeça, não é sei lá o que doença vier. Mas a raiz, e às vezes com Halley, começou a ficar com todos os traços em conflito. Ficou assim, uma bagunça. Ela não sabia qual que era para estar ali no comando. Cada um queria fazer sua parte para ajudar, né? A Halley estava. Mas a psicopata queria, né, a alegria ali, ela queria comandar o tempo todo. Até que ela ficou triste. Até que ela mesma sentiu a oral, né? Tava tão forte a oral, aquela necessidade de sentir que até ela, a alegria, ela se sentiu triste. Quando ela percebeu, ela parou e observou que todas as vezes que Helen, ela tinha atenção, ela conseguia algo novo, ela conseguia se dar bem, ela conquistava as coisas, era quando ela se permitia sentir. E ela chorava, e aí ela tinha a, a mãe dela, né, vinha. Porque se ela estava toda bem, ela não precisa de ajuda, né? Vamos dizer assim. Mas ela se colocou vulnerável. E aí a mãe pôde, né, ajudar, os pais puderam ajudar. E assim, no filme é maravilhoso. Quem quiser assistir é divertidamente, né? Aí é uma diversão da mente que a gente aprende e é muito bom. Então as emoções, a gente precisa o quê? Se permitir. Tem hora que a gente não acorda bem, tá tudo bem. A gente pode chorar, se permita sentir. Só não fique lá, né? Não fique lá o tempo todo, tá? Chorei, eu senti. O que está acontecendo aqui dentro, né? Como que começou isso? Por que eu estou me sentindo assim? Faça a pergunta, mas não fique querendo controlar para ter a resposta de imediato. Uma hora ela vai vir. Isso, e nem deixar acumular, né, Josi? Aham. Acumular. Porque às vezes a gente faz um empilhamento de sentimentos, que foi o caso dela, não resolver cada sentimento. Poxa, hoje vou me permitir, hoje eu tô mais chuá, tô mais pra baixo, mas é por conta disso, daquilo, viver aquele momento, resolver aquela situação, porque no outro dia vai ter algum outro desafio, talvez não tanto quanto no dia anterior, mas quando nós deixamos empilhar todos esses sentimentos, vira uma bagunça dentro de nós. E aí depois a conta chega. Ixi, A conta chega vai mesmo. chegar. Porque aí tá tudo misturado, você não sabe mais identificar o que é o que. Aí você fica assim, mas por que eu tô assim? Tem explicação. Tem. Às vezes tá acontecendo em um ano. E você não se deu ouvido, não deu ouvido para os seus sentimentos, para o seu corpo. E aí vai acontecendo esse empilhamento. Então, resolver, né, viver um dia após o outro, né, a própria palavra fala. Interessante é a mesa, né? Isso. Tem uma Sentar mesa ali para comandar isso. e o versículo que a gente leu também é como, olha só, é como o broto ao redor da sua mesa, como um broto de oliveira ao redor da sua mesa. Ó, o broto tem seu valor, tem muitos benefícios e a oliveira também, né? Muitos benefícios. E tudo isso acontece, esse valor, esse desenvolver, como que acontece, que ela fala ao redor da mesa. Por isso que eu falo, Pamela, que eu imagino, né, que a mãe de Lemuel, ela sentou à mesa para ensinar ao seu filho. É muito importante sentar à mesa, né? Eu lembrei daquele exemplo lá. Se você quiser compartilhar. A gente, foi tão lindo. Escutem. Eu vou compartilhar com vocês. Nós
experiência assim que eu tive com o João Pedro à mesa. Quem é João Pedro? Não foi? Para quem não conhece, quem é João Pedro? Para quem não É conhece, Pedro, meu filho. João Pedro tem 8 anos. É meu filho, o meu milagre. E eu estava com ele à mesa um dia e a gente estava fazendo a atividade de casa, né? Fazendo as atividades de exercícios, de escola. Eu não me recordo, porque ele faz várias atividades, né? Ele faz fono, ele faz psicopedagoga, tem a escola. Não me lembro qual atividade específica, mas eu senti nele uma dificuldade, sabe? E aí ele não queria fazer. E aí foi aquela luta que, né, a mãe quem tem filho aí sabe que às vezes as crianças estão dispostas, quer brincar ou quer ver televisão. Mas esse dia foi diferente. Nesse dia, ele não conseguia concentrar de jeito nenhum. Aí eu olhei bem assim nos olhos dele, sabe? Concentrei e me veio aquela vontade assim de brigar. Poxa, por que você tá assim? E na escola você não fica desse jeito com seus amigos. A primeira coisa que a mãe, né, faz, ou o pai, de repente, é dar uma bronca. Vamos corrigir, porque a criança vai fazer corpo mole mesmo. Criança é criança, eles querem brincar. Só que aquele dia, gente, foi muito engraçado. Eu respirei fundo. E eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, filho, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não sei, mãe, não sei. E eu vi uma verdade que realmente não era por pirraça. Ele estava sentindo alguma coisa e eu precisei estar sensível. Por um triz eu não fiquei sensível a essa situação. Mas eu precisei estar sensível e dei a mão a ele, olhei bem profundo assim nos olhos dele e falei assim, você tá com saudade do seu pai? Aí ele falou assim, tô. ai, dá vontade de chorar de novo, ouvindo isso. Eu não posso falar que me dá vontade de chorar, já tô chorando. Toda arrepiada. Eu perguntei pra ele assim, me veio essa percepção, me deu essa sensibilidade, veio do céu, né? Aí eu falei, você tá com saudade do seu pai? Ele falou assim, tô, mãe. Mas eu tinha perguntado o que estava acontecendo e ele não falou. Porque ele estava com aquilo guardado pra ele. Ele talvez pode ter pensado assim, não quero preocupar minha mãe com isso, né? Talvez. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu também tô. E aí nós dois choramos juntos. Gente, foi uma coisa assim tão grandiosa, tão, sabe, um vínculo, uma sintonia tão grande entre eu e ele, porque aí você vai falar assim, pô, mas você chorou na frente dele? Chorei, porque eu também sou ser humano. A gente não acerta sempre, a gente erra também, né? Então, estar sensível, esses momentos à mesa, esse olhar no olho, né? Olhar um no olho do outro. E aí nós abraçamos, nós choramos juntos, mas muito, gente. Nós choramos profundamente. E aí a gente orou junto e pedimos algumas coisas que são nossas, né? Em particular para Deus. Mas a gente terminou, parou de chorar e a gente conseguiu fazer atividade. Olha, que coisa. Entendeu? Olha que, assim, para muita gente é besteira, sim. Mas a vida é assim, gente. A vida é simples. E são pequenas atitudes que talvez para muitos é insignificante, mas que você tem com seu filho que muda uma realidade. Então essa experiência para mim foi muito marcante. E a partir de então, eu passei a estar mais sensível ainda aos sentimentos dele. Eu sempre falo para ele, meu filho, a mamãe se importa com seus sentimentos. Não importa o que seja, eu vou te ajudar. Mãe, ele não tem mais hoje aquele problema assim. Não vou contar para minha mãe porque ela vai me dar bronca. Se ele erra, ele me conta. Se ele acerta, ele me conta também, porque a gente foi construindo isso.
Então, eu sempre deixo bem claro para ele que, independente do que aconteça, eu amo ele. E o amor cura. Gente, só o amor pode curar. Só o amor pode curar os nossos filhos, a nossa casa, né? Então, essa foi uma das experiências, assim, muito marcantes para mim em relação ao João Pedro, porque ele estava sentindo falta do pai. E eu também estava. Porque, não sei se muitas pessoas não sabem, mas meu marido, ele trabalha fora, então ele fica um período muito grande fora. E essa ausência dele traz prejuízo. Não vou falar que não traz prejuízo, né? Então a gente tem que, eu não vou dar conta de tudo e nem quero, e também não vou suprir a presença dele, também não quero, porque eu sou mulher, eu sou feminina, eu sou sensível, eu não tenho que dar conta de tudo, mas amar o meu filho é o que eu não posso deixar de fazer, estar sensível aos sentimentos dele. E também mostrar para ele que eu também sou um ser humano, sou vulnerável. E que chorar não é errar, tá Isso. tudo bem. Chorar é humano. E quando a gente chora, eu estava conversando um dia com uma pessoa, com uma mulher, né? E ela falou assim, nossa, eu não. Ela dizendo que não chorava na frente das pessoas. Para ela, isso é mostrar fraqueza. Eu falei assim, do contrário. Meu Deus, Jesus, ele chorou. Gente, Jesus chorou. Que fraqueza é? E essa semana teve uma situação que ele chorou, ele estava prendendo o choro. A gente estava num determinado local e ele ficou sentido por uma palavra que uma pessoa fez e uma atitude. Tipo assim, ele estava num local e a pessoa falou assim: Fulano, não fica aí, você tá no lugar errado, você tem que ficar aqui. Aí puxou ele, colocou ele na fila certa, no ambiente que a gente estava. E aí ele, sabe, respirou fundo e prendeu. De longe eu vi. Aí eu fui até ele. Aí eu falei assim, o que que houve? Nada, não, mãe. Só que aí segurando aquela lágrima pra ela não descer e olhando assim com o olho arregalado. Aí eu falei assim, me abraça aqui, pode chorar. Aí Ai, ele chorou. Ele chorou. Aí eu falei assim, porque tinha muita gente no ambiente. Aí ele falou assim, não vou chorar, mãe. Aí eu falei, me abraça aqui. Eu tava com um bebê no colo segurando, de uma amiga. E aí eu abracei ele junto com o neném que tava no meu colo. E aí eu falei assim, pode chorar. Aí eu segurei firme nele. Aí eu senti aquele peito dele fazendo assim. Eu falei assim, você ficou chateado? Por conta da palavra que a pessoa falou com ele, a forma que a pessoa falou. E ele é sensível. Ele é muito assim, ativo, mas ele tem a sensibilidade, todos nós temos, né? E aí ele chorou. Aí ele soltou aquele choro e voltou para brincar. Então, assim, se eu não tivesse tido essa sensibilidade para deixar ele chorar, eu podia ter falado assim, para de chorar, menina. Fica quieto, no meio das pessoas. Não, vai chorar não. Ser homem. Ser homem não é. A gente fala isso, gente. Isso tá errado. A gente não deve falar isso, tá? Porque não é porque ele é homem que ele não vai chorar. Ele tem o traço oral dele também muito grande. Então, ele precisa chorar. Lembrei disso agora, é por isso que eu interrompi, pode falar. nossa, foi forte. Foi. E ainda que o traço oral não seja tão alto, gente, uma hora ele vai precisar aparecer. Porque a gente tem os 5 traços, né? E Elton, assistindo a aula, né? Eles estavam. Nossa, que aula! Aí eles estavam falando sobre um momento que Vanessa passou, né? E aí teve tanta cumplicidade. Na hora ela estava como é que fala? No período menstrual, né, dela. E ela fica muito sensível. E ela tem um traço, gente, é muito alto dela. Aí na hora da gravação, o Elton falou assim, brincando, porque ele sempre fazia isso, né? Para ativar a rígida dela, né? A rígida e o traço de masoquismo, traço masoquista. Que também não é gente masoquista, não, tá, gente? Esse traço dela, porque esses são traços que executam, que fazem. E aí, para ativar o traço rígido dela, ele falou assim: vamos, Vanessa, que é isso? Que moleza é essa?
só precisou falar isso, ela caiu no choro. Aí ele, esquizoide, né? Que ele tem um traço pouco, né, de oral, e o esquizoide é um traço. Tem gente que a gente fala assim, nossa, que pessoa fria. É porque ela realmente tem um traço mais frio, né? Ela não é tão sentimental. E tá tudo bem, né? Aí ele falou assim, nossa, o que foi que aconteceu, né? O bonequinho dele, do esquizoide, fazia assim, o que que tá acontecendo aí? Eu preciso entender. Aí ela falou assim, que ela não tava bem. Aí ele disse, né? O bonequinho dele ficava dizendo assim, oxe, mano, por que você não falou antes? Aí ele falou assim pra ela, por que você não falou antes? Depois a gente faz, então. Não, a gente não tem urgência de gravar. Aí na hora que ele tava falando, ele disse, gente, e tinha urgência sim. Mas para trazer acolhimento, sabe, para o traço dela oral, para trazer assim uma cumplicidade. Ele falou isso. Ai, Guilherme não. É Guilherme, né? É o outro, né? Que tava dando aula. Ele falou assim, já ele é mais tranquilo e tal. Aí ele falou assim, tá tudo bem, senta ali, Vanessa. Aí ele lembrou que ela gostava de chocolate quente e de tá confortável, né? Aí colocou assim, como se fosse um cobertor, mas não é cobertor, é outro nome. Pra acolher ela, né? Aí ela falou assim, pode sentar aí, pode chorar. Aí a masoquista dela, né, ali, que quer estar certinha, tá lá reta, né? E tá dando aula e falando e tal, não, tá tudo bem, segurando. Aí ela falou assim, não, eu fico aqui mesmo. Aí Guilherme falou assim, não, pode ir lá para aquele sofazinho ali. Aí ela foi para lá. Aí se desmontaram todo. Eles começaram a fazer outras coisas que não precisava daquela coisa toda, sabe, de estar ali de frente à câmera e tudo certinho e tal, gravando. Aí, na hora, ela disse. Aí ela falando da parte dela e ele falando da dele, né? Como foi aquela situação, para explicar pra gente. Aí ela disse assim, gente, foi muito engraçado. Teve uma hora também que Elton, ele sentou no chão. Não, ele deitou no chão. E quando eu olhava pra ele, era tipo ele me olhando assim, de cabeça pra baixo. Foi muito engraçado. Mas eu me senti tão acolhida com aquela situação, ela dizendo, né? Aí eu falei, meu Deus, olha só. E ele tem um pouco de traço oral. Aí quando ele disse, né? Aí na próxima aula ele contou, ele fez, gente, antes de gravar essa aula, a gente foi assistir a anterior. Gente, a gente se emocionou. Ou Elton, um traço pouco de oral que sente, ele se emocionou. Então, assim, ainda que a gente não tenha um traço alto de oralidade, de que sente, né? E também o masoquista também sente. Imagina aí, ó. Oral e masoquista de Vanessa, né? O quanto que ela estava sentindo se prendendo. Então, ainda que a gente tenha um traço baixo do que sente, mas a gente sente uma hora, ele precisa estar na mesa de comando, e chorar, e sentir, se permitir. E foi muito linda essa aula, foi muito linda. Eu, como oral, né, alta, a aula que eu estava assistindo, o anterior a essa que ele falou, eu já me emocionei. Eu falei, meu Deus, olha o comportamento, né, deles, como que estava acolhendo um ao outro. Isso é muito importante. Aí, eu anotei aqui, ó, gente, Pamela falou sobre o tempo, naquele momento. Se ela não tivesse parado, peraí, eu preciso parar e observar aqui o que está acontecendo. Eu preciso estar presente e dar atenção ao filho. Primeiro, ele estava fazendo algo inconsciente para chamar a atenção. Ele queria falar algo sem saber o que estava, nem sem saber nem o que era que estava acontecendo ali, sem saber nem por que ele estava se sentindo assim. E ela, como adulta, que tem percepções, que pode observar as coisas, percebeu. Ela sentou ali e falou assim, nossa, não tá, tem alguma coisa aqui fora do lugar. Eu preciso estar aqui presente. E eu vou dar um spoiler aqui, Pamela. Eu acredito que eu coloquei. Ai, não sei se eu falo. Enfim, eu coloquei exemplo lá no meu livro seu. Não vou dizer qual é o exemplo. Eu coloquei o seu lá no meu. Ai, que coisa linda. Ai, meu Deus. A propósito, Tá vendo, gente? A moda. Hã? tá, gente? Tô falando a propósito, em breve nossos livros estarão prontos. Sim, Deus é verdade. A pastora Viviane, ela fala assim, filho de papel, né? Pronto. Nossos filhos de papel, daqui a pouco tá em suas mãos.
E aí, olha só, gente, a gente teve ações e foi o quê? Vai ficar como legado no livro. E ainda que não fosse para um livro, né, mas fica no coração de uma pessoa que vai passando para outra, passando para outra. Aqui ela tá compartilhando o momento que ela teve com o filho dela, né? E, e isso vai ficar no coração de vocês, né? E aí vai perpetuar, ainda que uma situação não aconteça agora com você, mas futuramente pode acontecer. E não com o seu filho exatamente, talvez, mas com de uma amiga, de uma pessoa. E respeitosamente, você pode auxiliar, sei lá, compartilhar essa história, né, para aquela mãe e ela parar, nossa, é verdade, eu preciso parar, né? Eu preciso parar, prestar atenção. E aí, por quê? Quantas vezes a gente perde o time, o tempo do momento? Quantas vezes? Ah, não, eu tô aqui no telefone, daqui a pouco eu falo com você, eu vejo você, filho. Ah, não, eu tô aqui, porque que vídeo legal, não, eu não posso parar, peraí, eu preciso terminar. E o seu filho precisava naquela hora. Às vezes é uma brincadeira, né? Que ele tá ali, mamãe, vamos brincar, sei lá, quebra-cabeça, ou de alguma coisa. Aí você fala assim, nossa, mas eu tô aqui no trabalho, sei lá, tô fazendo post ou fazendo alguma coisa assim. Aí daqui a pouco você, quando você vai voltar, perdeu a graça, perdeu o tempo, o filho já tá em outra vibe, você perdeu de gerar memória, né? Um momento memorável. E um momento bom, deixar um legado ali no coração dele e no seu também. Gente, é muito precioso sentar quando Marta e Maria, quando Jesus chegou, né, na casa de Lázaro, Marta e Maria, Marta estava lá, só fazendo as coisas, né, atos de serviço, só fazendo as coisas. E Maria não, ela sentou lá, ela sentou e estava lá, tendo tempo de qualidade com, gente, com Cristo. Aí Maria, Jesus, eu tô aqui fazendo as coisas e Maria tá aí sentada. Fale para ela vir me ajudar. Eu acho que ele fechou os olhos, respirou e falou assim: ai, Marta, jamais eu farei isso. Porque Maria está desfrutando da melhor parte, tempo de qualidade. Não é que não seja importante fazer as coisas, é importante. Mas saiba o tempo. Se o tempo, ainda que esteja faltando, ainda que não esteja completo, né, aquela tarefa ali, mas é algo mais importante, mais precioso para a gente fazer, a gente deixa e vai lá, né, desfrutar daquele time, daquele tempo. E ali a gente tem discernimento, a gente tem aprendizado, a gente tem sabedoria, aprende, a gente gera memória, boas memórias. Nossos filhos, quando crescerem, as pessoas, né, ao nosso redor vão lembrar de você como, nossa, ela era uma mulher muito trabalhadeira, só via trabalhando, guerreira, mulher forte. Gente, jamais eu quero ser lembrada por isso. Eu quero ser lembrada. Nossa, eu me lembro dela. Ela sentava à mesa com outras mulheres. Ela fazia momentos ali de chá da tarde. Nossa, que precioso. Mas a gente ouviu as histórias de outras mulheres. Nossa, e a história de fulano, que foi assim, assim. E de repente aconteceu na minha vida e eu soube lidar com aquela situação porque eu escutei a história de fulana. Nossa, eu também lembro dela naquela vez que eu estava precisando tanto e eu só mandei uma mensagem assim. Eu falei, ó Deus, se for para ela falar comigo, ela vai me responder. Aí, na hora ela me respondeu, olha que precioso, eu me lembro dela com isso. Não é que ela deixou de viver a vida dela para viver a vida dos outros, mas ela servia, ela pausava, ela tinha tempo de qualidade, ela me ensinou, ela nos ensinou sobre tempo de qualidade e o principal, com Deus, porque com ele a gente aprende. Então, assim, eu não quero ser lembrada, gente, tipo, nossa, ela trabalhava demais na Não, correria. e Ai, principalmente quando nós somos mulheres, né? Bom, eu aqui em casa, apesar de eu trabalhar em casa, as pessoas têm uma visão muito diferente do que a realidade. Quem trabalha em casa trabalha tanto quanto quem trabalha fora. uhum. Ontem aconteceu uma coisa, quando você falou de Marta, né, trabalhando, fazendo serviço, eu me lembrei. Ontem foi um dia muito corrido. Eu não fiquei na parte da manhã em casa, trabalhei logo cedo e precisei viajar aqui, né, para uma cidade vizinha. Cheguei, era
meia da tarde, tudo. Fui trabalhar de novo, né, no meu trabalho aqui no digital. E o João Pedro já estava para a escola. E aí ele chegou da escola e eu tô fazendo janta, correndo com uma coisa, terminando uma transcrição. E uma loucura. Então a louça do jantar estava toda lá na pia para lavar. E a minha cabeça estava doendo muito. Eu até postei nos stories aí. E aí meu marido chegou tarde também, que ele estava trabalhando e tal. Aí ele falou assim, vamos lá na rua? Um pouquinho, era 10 horas da noite. E eu tinha que lavar a louça da pia, ou escolher entre lavar a louça ou sair. Ele Uhum. falou assim, vamos levar o João Pedro ali na rua para ele tomar um açaí, tá calor, né? Aí eu falei assim, eu não pensei duas vezes, eu falei assim, vou. Aí a gente foi até de moto, né? Cada uma numa moto. E aí ele falou assim, antes de sair, ele falou assim, mãe, a gente vai junto, você vai numa moto, peguei a moto do meu pai emprestada, e meu pai vai na outra comigo, e nós vamos curtir em família. Ele Ai, falou meu assim, Deus. vamos curtir em família. Gente, é tão precioso isso, é uma coisa tão. Tipo assim, eu poderia ter ficado em casa para adiantar o serviço, para não precisar estar lavando louça meia-noite, né? Para dormir no horário certo. Mas um dia, sabe? Proporcionar esse momento, né? Com o pai em Uhum. casa, proporcionar essa alegria para ele. Ele ficou tão alegre, porque normalmente ou eu saio com ele sozinho, ou meu marido sai. Uhum. Às vezes a gente consegue sim sair todo mundo junto, porque é muita demanda. Eu trabalho, ele trabalha. E aí Uhum. ele foi e soltou isso assim, vamos curtir em família. Então são coisas tão simples. A gente foi, deu uma volta, estamos na rua, tomou açaí dele, e aí passamos na Uhum. rodoviária, meu marido marcou a passagem de trabalhar, e Uhum. aí eu tirei até uma foto. Então são coisas Ai, assim, é tão bom aproveitar esses momentos, né? sim. É, porque assim como na minha vida é corrida, eu tenho certeza que na casa de vocês não é diferente. É preenchida, né? De tarefas, de atividades. Mas a gente ter esse time, parar. Qual é o mais importante? A gente não tem dinheiro que pague. Um momento desse, uma mãe ouvir isso do filho, ver, às vezes ele não pode nem falar, mas ver o sorriso dele, ele feliz ali, né, com a presença dos pais. O que é que ele vai plantar na família dele, né? O que ele viveu, o que ele viu. E a gente aprende no exemplo, vendo, não é só falando, né? O falar é para fortalecer, afirmar, né, aquilo que já está sendo feito. E o prato. Depois poderia até todo mundo estar na cozinha, até o marido dela falar assim: deixe meu amor, eu lavo. Aí ela fica ali sentada, não pode ir deitar. Não, dá para me ficar aqui. Ah, então tá bom. Então fica aqui que a gente fica conversando mais enquanto ele lava. Aí o filho vê aquilo, ele fala assim: nossa, eu também posso ajudar a minha esposa. Sim. E muitos maridos não ajudam porque as esposas não permitem. Nossa, mas eu não permito. Não, jamais. Eu quero que ele faça. Não, você quer impor. Não é impondo. É falando assim, meu amor, hoje, nossa, hoje foi trabalheira, viu? Se você puder me ajudar, eu agradeço tanto. Aí, às vezes, almoçou, né? Aí ele fala assim, ela fala assim, ai, amor, eu preciso que você hoje me ajude. Você consegue me ajudar? Eu falei assim, sim, mas vamos assistir um filme, eu já tá, depois eu lavo. Não, tem que ser agora. Sai desse controle, mulher. Deixa lá, vai aproveitar o tempo, o time da coisa e vai assistir, né? Às vezes sai, às vezes até vai namorar, eita coisa, glória a Deus, né? Glorificar o nome de Deus, né? Através de namorando com é o seu marido, não é o marido de ninguém, é o seu marido. Depois ele lava e você tá, o homem, ele gosta de servir, mas as mulheres elas gostam de controlar. Aí no controle não dá, Não, né? deixa que eu faço, Não. você não faz como eu faço. Claro que não vai fazer. O homem nunca vai fazer como você vai fazer, porque você é uma pessoa, você é mulher, ele é homem.
Só que toda Uhum. contribuição é bem-vinda. Depois que eu Uhum. isso, eu, né, ele vai lavando, eu vou secando, vou organizando. E aí tem mulher que fala assim, ah, mas meu marido só lava e deixa lá. Mesma coisa que não fez, é melhor eu fazer. Criatura, é melhor ele vai deixar lá e você só secar e guardar do que ele não fazer nada. Então, cada pessoa tem a sua maneira. Então, a gente tem que parar com esse egoísmo, né? Fazer do meu jeito não dá certo. Claro, ele não vai fazer. Ele nunca vai fazer do seu jeito. Se quiser. Cri-cri, às vezes, né? Oi? Às vezes a gente é muito cri-cri. Gosta de arrumar, assim, Ah, uma picuinha, uma confusãozinha com coisa pouca. ô mulher, aproveita. Aproveita nos detalhes das coisas, né? Se permita ser servida. Eu ia falar uma coisa, mas enfim. Aí, o que eu quis falar aqui, né? Resumir, fechar essa parte, aproveite o time, o tempo das coisas. Tá fazendo, eu tô escrevendo um post, não sei o quê. Depois, isso pode fazer depois. Nada paga o momento que vai ser gerado ali, né? Aproveite o tempo. E você falou que o amor ele cura. Jesus, ele, eu falo assim, né, que quando ele estava curando as pessoas, Jesus ele não precisou estudar sobre a linguagem do amor. Ele é o próprio amor, né? Então ele é a própria forma, né, de amar. E aí ele amava as pessoas na linguagem do amor. E olha só, algumas pessoas com o mesmo problema. Jesus ele curava de formas diferentes. Cegos, aleijados, tinha uns que ele falava assim: levante, seja curado. Tinha outro que precisava do toque, ou seja, uma palavra de afirmação, outro era o toque físico, outro era o tempo de qualidade, parado ali, né? Ter um tempo de qualidade com a pessoa. E aí, aí eu me lembro, né, quando você falou o amor cura. Então, de que forma Jesus ele curava? Amando. Quando ele tocava, a pessoa se sentia amada na sua linguagem do amor. E aí era curada. Gente, olha que poderoso. Então, se permita, além de ser amada, né, para ser curada, por isso que as pessoas falam, essa aí é mal amada, amargurada, porque ela não se sente amada, né? E também ame. E amar não é fazer tudo pelas pessoas, mas é respeitar elas por quem elas são. O marido, sei lá, ele detesta lavar prato, mas ele faz outra coisa, mas você quer que ele lave o prato e ainda lave do seu jeito. Então, se você, assim, às vezes a gente quer que o homem seja uma mulher, né? Então não teria casado com o homem, né? E a gente vai fazendo isso, ó, inconsciente, né? Automático já. Respeita o seu homem por quem ele é um homem. E o que ele gosta de fazer. Naquilo que ele fizer, agradece, né? Se coloque vulnerável, fale do que você precisa. E se por um acaso ele não fizer, não fique feito uma criança, né? Que criança que faz birra, fecha a cara. Às vezes ele não faz, né, no seu tempo. Enfim, são muitas coisas, né? Vamos amadurecer o nosso emocional, respeitar as pessoas por quem ela é e amar, né? Amar a si, amar o próximo, né? Porque o amor, ele cura. E a outra coisa sobre o choro. Olha só, você falou que falou para ele, né? Pode chorar, vem aqui. Eu me lembrei uma vez e foi parente, gente. Principalmente pessoas próximas, né? Que mais nos ferem. Por quê? Elas têm mais legalidade. São pessoas que a gente mais gosta, que mais a gente aprecia. E aqui, aí depois eu tô aqui com um comentário, né, de Andres, eu vou ler. Mas antes eu quero fechar essa parte. Aí eu fui na casa da pessoa, a pessoa disse um monte de coisa comigo. Ela não foi xingando, mas tipo, não respeitando uma escolha minha, sabe? Decisões que eu tomei. Não, mas isso, mas aquilo, eu fiz assim, mas a vida é minha, como que você sabe mais do que eu? Nossa, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu calei. E saí. E no caminho, eu fiquei me prendendo para não chorar. Aí eu falei assim, eu não vou chorar. Eu não vou chorar por causa disso. Eu não vou chorar. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, você pode chorar. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, eu
não acredito. Eu tava me prendendo de não chorar. Por quê? Eu queria sair forte para dizer que aquilo ainda não me atingia mais, mas tava me atingindo. Eu precisava ser verdadeira comigo. Tá. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou contar pro meu pai. Aí eu fui, me ajoelhei e comecei a chorar e contei pra ele. Fiz assim, pai, o senhor viu. Aquela pessoa falou tal coisa e doeu em mim. E eu fiquei triste, eu fiquei assim, assado. Agora, por que eu fiquei assim ainda? Eu não sou isso. Isso não é verdade sobre mim. Então, eu tive uma conversa com Deus. Eu parei, eu fui verdadeira, né, comigo. E aí eu conversei com ele. Gente, olha como que isso, né? A Andressa escreveu aqui. E aí eu me permiti chorar, né? E depois eu falei assim, se acontecer uma próxima vez com outra pessoa, a pessoa vir para mim falar algo, aí já não vai me doer mais. Por quê? Eu estou tendo mais clareza, mais, como é que fala? Consciência, né, de que eu não sou aquilo que ela falou. Então já vai doer menos, até chegar um momento que não vai doer mais. Aí, a Andresa colocou aqui, ó, quantas vezes precisamos que alguém chegue até nós e fale, chore, pode chorar, pode trazer para esse sentimento, né? Aí ela colocou, meninas, quanto aprendizado, uma live muito rica, glória a Deus, de conhecimento. Então, gente, tudo isso. E aí, ó, eu não sentei à mesa não com Jesus, não, mas eu fui me ajoelhar, né? Mas a gente tá aqui, sentada à mesa, e a gente pode conversar com ele, a gente pode contar, se permitir chorar. Tá tudo bem chorar. E quando você estiver com alguém, perceber que essa pessoa quer chorar, dá-lhe um abraço mesmo. Fala assim, vem, abre o braço e pega Nossa! a pessoa assim, mas sabe, aquele abraço de urso. E aí encosta o seu peito no dela, assim, timo, né? Essa parte assim do coração, timo com timo. Sim. E você deixa, ela vai descarregar, ela vai Nossa. sair leve, porque quando você prende o choro, você faz um mal terrível para sua alma. Porque é como se você precisa esbravejar, você precisa botar algo que está fazendo mal. É como às vezes a gente come uma comida pesada e faz mal ao estômago e a gente tem que, né, botar para fora. Então, Uhum. o choro preso, ele traz até doença. Então, imagina se você viver uma vida toda assim, prendendo o choro, não se deixando vulnerável para as pessoas não ver que você não quer chorar. Isso vai causar uma doença, uma hora ou outra. É o que eu falei anteriormente, a conta vai chegar. Então, a gente tem que esbravejar. E em relação ao que você estava falando do amor, que o amor cura, eu me lembrei que eu assisti um podcast, eu vou até indicar para quem quiser saber mais sobre essa questão dos sentimentos, né? Do pastor Tiago Brunet com Augusto Cury. Você já viu, Josi? Não, esse podcast Isso. não. Deve ser, Olha, meu Deus do céu, algo escuro. ele falou uma coisa que, pra mim, olha, eu ia até fazer um post e falar sobre isso aqui no meu Instagram, mas não deu tempo ainda. Na verdade, eu não fiz o tempo, né? Porque tempo tem, a gente tem que fazer. Mas assim, ele falou o seguinte, que Jesus ele não curou nenhum dos seus discípulos. Olha só, escute. Para você ver como que Jesus é o próprio amor e que ele é multiformas de amar. Todas as linguagens, todos os traços são dele, estão nele. E ele compreende a gente melhor do que a gente mesmo, com certeza. Então ele falou assim, Jesus não curou Pedro. Falou assim, Pedro, eu vou acabar com essa fúria que você tem aí, essa ignorância que você tem. Jesus nunca foi falar assim, não, você vai ter que ser mudado, seu emocional, a sua linguagem do amor, tudo em você tem que ser transformado para me servir. Não. Gente, Meu isso é Deus. muito forte. Assistam esse podcast, por favor. Tiago Brunet entrevistando Augusto Cury. Ele fala sobre isso, que pouco se fala nas igrejas, e eu concordo.
nunca se aborda os sentimentos e as características dos discípulos. Entendeu? Aham. Jesus nunca falou assim, Perfeito. vou curar vocês disso. Porque você não pode ser ignorante assim, Pedro. Você não pode ser explosivo assim. É João que é amoroso, né? Então, assim, ele não mudou as características de ninguém. Deus, Jesus, ele que nos criou. Não tem assim, explicação. Se ele nos criou, se ele nos conhece, o Pai nos criou, por que ele vai mudar a nossa essência? Por que ele tem que fazer uma obra e um milagre para mudar as suas características? Não, ele aproveita tudo. Ele aproveita tudo Aham. que tem em nós. Ele nos põe no recurso, Uau. né? Então, assim, tem gente que fala assim, eu não quero Jesus porque para servir a Cristo é muito difícil. É que eu tô falando, gente, a gente não tá falando de igreja, de religião, não tô falando de Cristo, tá? Então, nós vivemos o cristianismo. Então, você não vai ter o que mudar. A gente fala assim, a palavra fala, né? Vinde como estáis. Tem que me mudar para me servir a Cristo, para me fazer alguma coisa. Não. Você só vai se conhecer conhecendo a Cristo. Você só pode se conhecer conhecendo quem ele é na essência. Uhum. Pode ser que te apresentaram um Cristo diferente do que ele realmente é. Pode ser. E por isso você fica brincando. Por isso você tem sentimento guardado. Por isso você não consegue chorar. Então, por quê? Talvez te apresentaram um Cristo diferente. Mas o Cristo Uhum. que nos conhece, que nos sonda, aquele que morreu por nós na cruz, ele nos conhece na nossa particularidade e ele nos usa no nosso próprio recurso. Meu Deus. Entender isso é libertador. Você não vai viver mais com necessidade de aprovação, você não vai ficar prendendo choro, não pode chorar na frente das pessoas, porque as pessoas vão falar isso ou aquilo. Então você vai ser você. Uhum. Meu Deus. E tem pessoas que falam assim, nossa, porque você tá chorando? Gente, oral, às vezes nem sabe por que tá chorando. Como que ele vai explicar a alguém? E tem hora que a gente não quer falar, é só quer chorar. Aí o que a gente faz? Se precisar, se vê que faz sentido ali, dá um abraço. Por quê? O oral gosta de abraço, gosta de carinho. E aí, você dá um abraço e ainda o tino, né, que a gente falou, que você falou aí, o abraço no mínimo, né, 40 segundos. A partir de 40 segundos, solta é um hormônio, como que é o nome, meu Deus? É o hormônio do amor, que ele é gerado, ele é gerado ali no momento da amamentação do filho e a mãe. E também, eu acho que é quando ele nasce, a criança nasce. Então, nesses momentos, gente, o amor de uma mãe com um filho é muito grande. Aí imagina, ele é gerado através de um abraço de 40 segundos, a partir, né, de 40 segundos. Aí você vai e abraça aquela pessoa, ela vai se sentir amada, porque tá na linguagem do amor dela. Toque físico, né, é uma pessoa oral, ela vai estar sendo respeitada, porque ela vai sentir assim, eu posso chorar, eu posso ser eu mesma aqui. Ela vai se sentir amada, respeitada, vai se sentir amada. Olha só como isso é profundo, né? É o citocina, E amor. foi. Ah! Citocina. Eu pesquisei aqui para não falar errado. Eu tava com isso na mente, mas Aham, isso, é exatamente esse hormônio. Aí, é isso, gente. Olha quanto aprendizado, realmente, né? E a gente e tá onde? falando sobre a ocitocina, É, não todos os dias, mas assim, constantemente, assim, eu e João Pedro, a gente criou vários hábitos, vamos colocar assim. entre Eu falo assim, mãe e filho. ah, Entre mãe e filho. isso, entre mãe e filho. Eu já contei aqui que a gente tem o costume de acordar e logo dizer te amo. Aí, desde pequenininho, 2 aninhos mais ou menos, a gente começou. Aí quem falava primeiro, como ele é um, um P, né, de psicopata, né, o traço, para quem não conhece, depois a gente vai falar Liberar. sobre isso, tá? Aham. Ele Competição, gosta, né? eu sei que ele gosta de ativação e tudo. Aí eu falei assim, vamos fazer assim, quem falar primeiro ganha.
Isso eu gerei pra gente não deixar de falar te amo, entendeu? Então, todo dia de casa é todo santo dia. Ou se eu acordar, se ele acordar primeiro, tipo assim, se eu estiver na cozinha, ele acordou no quarto, ele vai lá quietinho, pé por pé, e fala no meu ouvido assim, te amo. Primeiro, ganhei. Aham. Aí, todo dia, não falha. Todo santo dia é isso. E uma outra coisa foi que a gente, que não é diariamente, mas sempre a gente faz. É falar assim, hoje você não me deu um abraço. Vamos dar um abraço para liberar o hormônio do amor? Aí tem dia que eu esqueço. Eu faço um abraço pra gente liberar o hormônio do amor. Aí a gente vai lá e se abraça para liberar o hormônio do amor. Então são coisinhas assim que os pais podem criar. Se vocês quiserem copiar e colar, fica à vontade E para pode. É, criar esse vínculo, sabe? Eu entendi que, tipo assim, 4 dias, 5 dias direto eu que ganho. Te amo primeiro, eu ganhei. Mas mesmo assim ele fala te amo. Aí tem dia que eu tô tão envolvida com outra coisa que ele fala, mãe, eu tô ganhando de você todo dia. Aí fica assim, essa disputazinha gostosa. Mas uhum. assim, às vezes eu paro e falo com ele assim, meu filho, a mãe te ama. Aí ele fala assim, aí eu pergunto pra ele assim, você se sente amado? Aí ele fala assim, mãe, eu sei que você me ama. Como? Ah, quando você me leva pra brincar, quando você me leva pra jogar bola, quando você faz a comida que eu gosto. Então, assim, ele Ó, sempre vai respondendo. E isso é um treino que a gente vai gerando, né, nas crianças. Coisas que aham. você deseja muito que o seu filho faça no futuro, que ele aprenda, você tem que falar diariamente com ele. Nossa, muito bom isso. E também pode se inspirando nisso, pode fazer com o marido, não do mesmo jeito, né? Porque Sim. daí fica algo único. E você precisa ser única, algo com seu marido é com o seu marido. Com o filho é com o filho. Aí tem gente que fala, bem, tem coisas que se faz com o marido, né? Com o homem, assim. E tem mães que fazem com os filhos. Gente, eu não sei o que faz, o que ela tem na cabeça, né? Eu acho que ela viu alguém fazendo, achou bonitinho, foi fazer. Mas quando a gente faz, vai na manada. E não é isso que Deus quer. Que a gente fique na manada, que todo mundo faz. A gente não é todo mundo. A gente é a imagem e semelhança dele. E imagem e semelhança do Criador não é todo mundo. Então, que tenha singularidade com o seu marido é algo único só com ele. E não abra mão disso. Com o seu filho, é com o seu filho. E essa dinâmica, como ela de fazer a pergunta, né? Fazer assim, ó, você se sente amado por mim? Gente, a gente, como adulta, a gente vai ouvir e ficar, nossa, mas eu faço tanta coisa, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Não, em nome de Jesus. Você é sábia, você é rainha. Você vai, nossa, ele gosta disso, então ele sente falta. Se eu faço, então eu ainda faço pouco. Por quê? Ele sente falta, então quanto mais eu fizer, mais amado ele vai se sentir. Sei lá, amor, você se sente amado por mim? Aí ele vai olhar assim, oxe, claro, amor. Aí você vai e faz a pergunta. Quais coisas que eu faço você se sente amado? Aí não vai ser a resposta do automático, né? Vai fazer ele refletir. Nossa, realmente, o que que ela faz que. Aí ele pode falar assim, nossa, amor, quando eu chego em casa e que eu vejo você sorrindo ou me recebendo bem, quando você faz aquela comida que eu gosto, nossa, eu me sinto sei lá, alguma coisa, e são coisas simples, que a gente acha que tem que comprar um negócio caro, uma coisa extraordinária, aquela coisa que a gente fica olhando só na internet, sabe? E que é só uma farsa. Gente, são coisas simples. E a gente precisa o quê? Do diálogo, né? Da conversa. Teve um dia que eu tava foi um jantar assim, entre amigos, né? E tinha um casal lá. Aí ela falou assim, ó, gente, o meu marido é uma bênção. Gente, a conversa, sabe a fofoca de cama? Aí eu disse, eu nunca ouvi essa expressão. Ela disse, a gente tem a fofoca da cama. E a gente começa a conversar, quando a gente vai deitar, né? E começa a conversar. Nossa, você viu fulano? Nossa, dá pra gente aprender com isso. Nossa, fulano passou por isso. O que será que aconteceu, né, pra levar a isso? Tipo, a fofoca de cama, ela fala que é isso, né? A conversa da cama. E aquela conversa
só dali, daquele momento. Aí, ao invés de ficar fofocando de verdade, falando de A e de B, você faz isso. Amor, você se sente amado por mim? Quais coisas que eu faço que você gosta? Quais coisas que eu faço que você não se sente bem? E seja adulta, você é a mulher, esposa, às vezes já é mãe, né? E ainda ficar na birrinha, não dá, gente. Bora parar dessa chatice, né, da gente, que às vezes a gente é mesmo. Mas, como adulta, meu Deus, deixa eu ver aqui a bateria. Ah, a gente entender isso, que a gente pode ouvir, assimilar e fazer algo novo, algo diferente. E quando a gente preenche o tanque de amor emocional do outro, é automático. Uma hora, em algum momento, vai começar a transbordar dele para você. Não tem como, né? Vai se encher e não transbordar. E vai transbordar para quem? Para quem está perto. E você é perto, né? Os seus filhos. Então, se permita. E isso é muito bom. Eu gostei muito. E também, ô Pamela, você pode fazer até, sei lá, em algum momento que você tiver a ideia, né? Aí você posta lá nos stories, compartilha. Tipo, um hábito do esquizoide, ou palavras de afirmação. De manhã, às vezes, já colocar um bilhetinho ali, né? Se acordar primeiro, quem acordar primeiro, coloca o bilhete. Eu te amo. Tipo isso. E cola lá. É, é uma forma também. Falar também, né? Tá na linguagem do amor, palavras de afirmação, mas aí são formas diferentes, né? Da mesma linguagem. Pode ser no abraço, toque físico, enfim. Dá pra fazer várias coisas, né? Só soltei. Eu falo que ele tem tudo muito, porque ele gosta muito de abraço, ele gosta muito de palavra de afirmação, ele gosta muito de presente. Eu falo que Tem vezes que é tão, de tem tudo vezes que é tão muito. fácil. Tem vezes que é tão fácil amar, né? Pois é. Ele é. De várias formas. Fácil. Nossa, hoje, outro dia, é tão, assim, incrível quando você sabe potencializar os traços, né, e a característica do seu. Aconteceu uma coisa semana passada, que se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia repreender ele. Tipo assim, né? Por quê? A gente foi numa loja porque ele precisava de uma na cor específica do passeio, para poder as crianças, né, ficar fácil de identificar. Uhum. Ele entrou na loja, eu e meu marido atrás. Só que ele subiu a escadaria rápido, foi lá em cima, já falou com a vendedora, já começou a escolher a camisa da cor que ele precisava. Quando eu e o marido terminamos de subir a escada, chegamos lá, ele já tava, tipo assim, de velho, fazendo negócio. Meu Deus, Aí eu negociando. falei, João Pedro, você já tá comprando? Não, mãe, eu já tô pedindo que o tamanho é 12 anos, 14 anos, né? Porque tá ficando pequeno em mim. Ele tá vestindo, meu filho, tem coisa de 14. Aí ele já que na hora de comprar roupa, ele tem que pedir um número a mais, porque ele tem 8 anos, gente. Mas ele tá vestindo 12, 14. Aí eu falei assim, gente, se é uma mãe que não sabe das linguagens do amor do seu filho, ou não sabe dos traços, não sabe dos recursos que a criança tem, vai falar, menino, você tá muito pra frente, o que é isso? Quem resolve isso sou eu. E aí você aniquila ele, né? Você anula ele e não deixa ele esse articulador. O traço dele muito grande é esse P, né? Porque o P. Então, você tem que potencializar, tá supervisionando, mas deixar isso fluir, porque é dele. Sim, e aí, você falando esse exemplo, pode acontecer que a criança realmente ela esteja pegando algo que não é responsabilidade dela fazer, né? Porque ela já tem esse recurso, é natural. Aí, o que a mãe faz? Ela canaliza, ela fala, espera aí, ele tem essa habilidade aqui. Ao invés dele querer resolver tal coisa, eu vou colocar outra coisa para ele resolver. Uma coisa que cabe ele nessa fase, né? Resolver. Porque se a criança faz muito algo que é além dela, que não é responsabilidade dela, é porque ela está na dor. Ela não está tendo espaço de fazer
algo na fase que ela tá, né? E aí fica fazendo algo além. Quando você falou aí, né? Me veio isso, e é importante falar, porque eu vi um exemplo, a mãe trabalha fora, o pai também, e uma criança cuida da outra. Olha só, Ah, ela faz o café da criança, da pequenininha, ela troca a roupa, ela fica com a criança. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, acontece. é muito pesado para ela. Aí a criança só vai ficar, vai viver doente, com peso, aquela criança boazinha. Gente, criança, não tem como, não dá um trabalhozinho. Não tem como. Ela tá aprendendo a viver. Então, se é uma criança boazinha demais, que não dá trabalho nenhum, ela tem algum problema. Ela tá com alguma dificuldade, tem algum problema ali que precisa ser olhado, né? Às vezes ela quer ajudar a mãe. Nossa, minha mãe tá com tanto peso, mas é a responsabilidade da mãe aquele peso ali, e não da criança. Então a gente consegue ajudar nossas crianças resolvendo nossas questões, olhando, né? Estando presente e olhando. Mas é muito importante você incentivar o seu filho no recurso dele. Tem uma, Eu tem outra. que é uma questão do recurso dele. Porque, assim, ele é uma criança, ele brinca, ele corre, ele faz travessura, como qualquer outra Uhum, criança. Mas eu percebo que nessas coisas, né, que ele já tá antenado, já sabe conversar. Claro que eu não deixei ele passar o cartão, eu deixei ele pagar, não deixei fazer nada disso. Foi mais assim mesmo a iniciativa uhum, dele. E sempre supervisionando, né? E nunca só. uhum. Tipo assim, É, eu não deixo ele brincar na rua. Ele não brinca na rua com os amigos da rua. Eu não deixo, ele deixa brincando só em casa. Eu não deixo sair sozinho, não deixo ir na. Né? Porque na cabeça dele, por ele ser muito articulado, ele já falou assim: tô doido pra fazer, não sei, 12 anos, pra eu ir sozinho pra escola. Ele já pensa. Aí eu fui e perguntei: você já sabe o caminho? É claro, né, mãe? Já sei o caminho. Ele sabe assim. Eu meu falei, Deus. ainda é uma criança. Então eu sempre deixo claro para ele que ele é uma criança, que ele tem que viver a fase de criança, Uhum, né? Assim, também incentivo a cuidar das coisas, por exemplo, roupa suja no cesto, o seu quarto está muito bagunçado. Essa semana mesmo, Pedro, seu quarto está muito bagunçado. Você precisa cuidar melhor do seu quarto. Aí ele foi, não, eu vou deixar que eu vou dar uma faxina agora. Aí ele veio e olha, botou tudo no lugar, varreu do jeito dele, né, gente? Varreu e passou pano. Então, assim, mas fez. mas fez. E isso eu incentivo mesmo, porque para não crescer aquela criança que não sabe fazer nada, que não sabe, né, se virar, É, e, fazer e café, por exemplo. Ele já acompanha, já deixei supervisionando, mas faz. Então, aham, essas coisas assim, a gente pode ir incentivando a criança. isso. E fazer desse traço, né, que a gente está falando, o fazer para ele é importante. Por quê? Primeiro, trazer a consciência para ele, né, que ele não é o que ele faz e ele não vai ser amado pelo que ele faz. Só que é natural dele ele ficar feliz e às vezes se gabar um pouquinho, né, Sim. pelo que ele faz. Por exemplo, nossa mãe, você viu, eu arrumei o quarto, ó, coloquei isso aqui no canto, coloquei não sei o quê. Então, isso, ele se sente bem. E quando ele é reconhecido, meu Deus. Então, Ele ele tá vai sentir o que ele sentir amor. Oi? ele fica em busca do elogio. Tipo assim, falar em relação a isso. Nossa, que. Gente, eu não acredito que você fez isso tudo. Aham. Isso. E eu elogio pelo que ele faz. O rígido é o elogio pela beleza dele, né? E o esquizoide é a beleza pela inteligência dele. Então, assim, olha só, cada um, né? Quando a gente sabe dos traços. Então, ele vai se sentir muito amado quando elogiar o que ele fez. Aí tem uma amiga que o filho dela tem esse traço alto, né? E ela
disse que desde 3 anos ele fez uns desenhos e ficou na porta de casa gritando. O desenho tal, R$ 3. Eu tô colocando aqui o preço porque eu não lembro quanto que foi, né? E pintado R$ 5. Ela falou, meu Deus, quem foi que ensinou esse menino isso? E hoje ele deve ter, eu acho que 9, 10 anos. 9 anos, mais ou menos, 10 anos. Ele falou assim, pai, por favor, pai, deixa eu vender, tipo confeito, assim, em um evento que eles iam. E aí ele vendeu. Não foi pela responsabilidade de precisar, no caso, né? Graças a Deus. Pelo precisar do dinheiro, no caso dele. Mas foi para incentivar ele naquele recurso dele. E ele ficava vendendo. E o pai dele é investidor. Investidor mesmo, assim, que faz investimentos em bolsa, em essas coisas assim de banco. Aí olha só como tudo se encaixa. Aí o dinheiro que ele vai recebendo, o pai ensina ele a como governar nessa, conduzir, governar, cuidar daquele dinheiro. Como que cuida daquele dinheiro? Aí no início é bem engraçado que ele faz live, a mãe do lado, ó. A mãe fica do lado dele. Aí ele faz live, ele fala, Pamela, de um jeito. Ele fala, gente, aí eu fui, vendi os confeitos, aí depois eu recebi o dinheiro, aí eu gastei tudinho. Aí depois eu fui de novo pedir a meu pai. Aí meu pai me deu. Aí depois eu gastei tudinho. Aí meu pai falou assim, você precisa comprar agora com o seu lucro. Aí só que eu tinha pouco, né? Aí eu fui lá, vendi, aí eu gastei de novo. Aí a mãe falou assim, filho, mas não precisa, não precisa falar que você gastou todas as vezes. O que é que você quer ensinar aos seus coleguinhas? Agora fala, o que você aprendeu? Se você gastou tudo, o que você aprendeu com isso? Aí ele, verdade, é verdade. Aí, tipo assim, peraí que eu vou falar isso, peraí. Então, assim, ele estava sendo incentivado no recurso dele e sendo orientado, né? A mãe estava ali presente. Eu achei muito, muito lindo. E eu acho que ele tem até um livro falando. É o Pequeno Grande Investidor. É uma coisa assim. Olha só. Então, oxe, você tem! Eu, Você tem! o meu filho segue ele. O Lu, é Luca, Pedro. Aí, Pedro, é. a última vez que eu tive em São Paulo, ele falou assim, mãe, traz o livro do Pequeno Grande Investidor para mim. Aí eu dei um jeito lá, a Micília me ajudou. Aí Uhum. ela me entregou, porque eu tava pertinho da Micília. Aí ela me entregou. Nossa, é valioso o que tem nesse livro. Mães que puderem comprar, comprem para ensinar os filhos como empreender, como investir. Gente, o João Pedro tá encantado. A gente tá lendo. A gente não terminou de ler. Mas a gente está amadurecendo, assim, capítulo por capítulo, sabe? Porque é muito legal. Uma Ah, eu linguagem acho que boa, eu... eu gosto. E aí, quando eu deixo o João Pedro mexer no celular, Ah, eu sempre coloco ele, porque ele faz live, ele dá dica para as crianças. E eu não deixo sempre, mas sempre que eu deixo, eu ponho lá na página do Pedro, do Garota de Valor, tá? As mães, se meu quiserem Deus. muito bem, botar para os filhos olharem, sabe? Quem tem acesso aí. Tem Eu vou mães que não chamar. deixam. Muito legal. Aí eu comprei. Eu tô encantada com o livro. Eu vou até postar lá no Instagram, João Pedro, que a gente tá lendo ele. Então, Aham. ele tá adorando. Nossa, é assim que Meu Deus, falando dela. desfrute. É o filho da Camila, né? Camila. É, eu vou chamar ela, eu até anotei aqui. Vou chamar Isso. ela pra gente conversar um pouquinho, assim, né? Uhum. Bater um papo aqui na mesa. E ela também tem um. Pra poder mandar pra ele. Pra mostrar que a gente tá Oi? mostrando. Faz, você consegue fazer um print aí? Peraí. Não, não consegui, peraí, deixa eu ver. Ai, foi. Acho Foi. que
que legal! Vou mostrar pra ela. Ai, gente! Nossa, aí, ó, eu ouvi essa história, né, antes dele escrever o livro. Tava no processo ainda de escrita. Quem fez, eu acho que... Eu não sei se foi Vanessa que fez, né, os desenhos. Tem o nome de quem que ilustrou ele? A ilustração, Sim, deixa eu ver aqui. foi ela. Foi um homem, não sei. Foi o Saulo. Ah, foi esse. É um senhor. Saulo. Saulo Silas. Pronto. Eu vou mandar uma mensagem para ela, para convidar ela, porque ó, ela tem um livro também, e o nome do livro dela é... Ai, meu Deus. Fala alguma coisa de rainha. Você sabe o nome do livro dela? Ai, Da cadeira ao trono. sim. Da, da cadeira ao trono, alguma coisa, não sei o que, rainha. Fala de rainha. É lindo. Gente, ela é elegante. Nossa, que mulher elegante. Eu falo pra ela, né? Eu falo assim, Camila, você é muito elegante. Gente, ela é assim, a primeira vez, foi lá no início, quando eu vim pra cá da outra vez, a gente foi pra um restaurante chique, eu nunca tinha ido. Aí eu falei, Camila, eu não sei me comportar nesses lugares. Ela fez assim, só olha pra mim. Aí o homem chegou e falou assim, você vai querer o quê? Aí eu olhava pra Camila, né? Aí eu falei assim, Camila, não sei nem falar o nome desse negócio aí tudinho. Quanto mais escolher. Aí, mas baixinho, né, claro? Ela começou a rir. Aí ela, amiga, você gosta de... Ela trazia o simples. Por exemplo, pão com queijo, sei lá. Aí o povo lá coloca um nome todo estrambólico em inglês, que a gente não sabe nem falar direito inglês às vezes, né? Como é que eu vou saber o que é aquilo? Aí ela falava assim, amiga, você gosta de pão com queijo, não sei o que, não sei o que, assim, gosta, né? Então você vai gostar disso. Experimenta. Então, assim, ela é... Ela tem essa classe, né? Essa elegância, ela é muito humilde. Eu não tenho acesso a ela, eu acompanho, né? E também a gente esteve junto ano passado na imersão aí em São Paulo, então eu pude ver que eles são assim, a família é muito admirável, né? Eles são Sim, muito é. humildes, pessoas assim incríveis. Eu gosto muito deles todos. E ela também, olha só que lindo. Eu aprendi, isso foi profundo com ela, fixou no meu coração sobre as taças. Ela disse que tinha copo e tinha taça. Aí, um dia o filho dela tomou água na taça e falou assim, mãe, esse filho dela, né, Pedro? Aí ele falou assim, mãe, eu me sinto tão assim, tão assim, tão assim, quando eu tomo água na taça. Aí ela parou e falou assim, filho? Aí eu disse, mãe. Aí ela disse que o Espírito Santo falou assim, ó, pode dar fim. Claro que com outras palavras, né? Pode dar fim a todos os copos que você tem, você só vai usar taça agora. E, gente, na casa dela só tem taça e xícara. Não tem copo. Se vai beber água é na taça. Se vai tomar suco é na taça. O que tiver lá é na taça. É muito lindo. E é isso, né? Foi muito bom nosso papo, Luísa, nossa conversa. Conversa de realeza. Conversa de realeza, conversa que acrescenta, né? Falar Que edifica. traços nos coloca no recurso. É verdade. É verdade. Ó, pra gente encerrar, eu vou fazer só algumas perguntas para ficar aí no coração de vocês. Nosso maior legado é a nossa família, né? E começa no nosso lar, na nossa família. E esse legado aqui dentro, bem edificado, ele se expande, não tem como. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo um legado dentro do nosso lar. E está expandindo, está levando para fora também. Né? Não é primeiro fora, depois dentro. Ou só fora, esquece de dentro. É primeiro dentro. O legado se constrói a partir do simples, do começo, do início. De dentro. Quando a gente vai plantar, né, a semente, ela fica coberta. Ela está dentro. Quando ela vai crescer raiz, ela também ainda está dentro. Quando ela está fortalecida, ela cresce, ela sai, ela vai para fora. E aí ela vai mostrando a beleza, os desafios, as fases que ela tem. É assim. Então começa dentro.
Cadê outra coisa? Aí, então, nosso maior legado é a nossa família. Então, frutifique no coração da sua família. E quando eu falo da sua família, é o seu esposo, seus filhos, depois os parentes, porque quando Abraão, Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua o quê? Parentela. Então, os pais se tornam parentes quando a gente casa, porque é uma nova família que a gente constrói. E a família atual é prioridade. Ah, não, mas a minha mãe, não sei o que é prioridade, é a sua família atual. Depois, né, os seus parentes agora, né, que é a gente tem a primeira família, a segunda e a terceira, né? A primeira é com os nossos pais, a segunda é a nossa aqui, e a terceira é tipo os netos que vão sendo construídos. Mas aí, a atual é a prioridade. Então, frutifique no coração deles, né, da sua família. E a pergunta que eu quero fazer, cadê? Deixa eu procurar. Qual legado você quer deixar? Que legado você está construindo? O que você está fazendo? Você vai ser lembrado pelo quê? Na live passada a gente falou muito sobre lembrar, né? Sobre o ser lembrado. Que a gente falou de um filme, Pamela, Viva la Vida. Nossa. E esse filme, o bisavô, tataravô, estava sendo esquecido. Só que tinha uma filha que estava bem velhinha e ela já era avó, mas ela estava esquecendo e ela estava morrendo. Então, aquele homem estava sendo esquecido porque ele foi excluído da família, olha só, por algo que achavam que ele tinha feito. E aí ele estava sendo esquecido. Só que a gente quer ser o quê? Esquecida de fato ou quer ser lembrada? E pelo que a gente quer ser lembrada, né? É porque fez muita coisa para um monte de gente, mas e a sua casa como que estava? Não esqueça do seu lar, não esqueça de dentro. Sempre lembre, é sua prioridade dentro. Teve muitas mulheres que trabalharam fora, que fizeram coisas fora, só que eu não vejo Deus ele chamando uma pessoa que não tá com o seu lar edificado para ir para fora. Paulo ele fala assim: é melhor que não case. Por quê? Porque quando você não casa, o seu tempo é todo para Deus. Mas se casar, dê testemunho, né, de quem realmente você é em Cristo. E ele fala também assim, ó, siga o meu exemplo, porque eu sigo o exemplo de Cristo. Então, quem não quer cuidar da família, não quer cuidar do seu lar, não casa, né? E vai só, sei lá, trabalhar fora ou fazer coisas fora. Você pode, né? São escolhas. Mas se você tem a sua família, que é um presente maravilhoso, divino, cuide. E aí você vai poder trazer para fora também, no florescer, né? Quando está crescendo ali o pé da árvore, né? Aí vai mostrando as folhas, aí depois ela cai, aí depois vem os frutos, as fases, né, das estações. Então que você possa florescer, né? De dentro para fora. Foi muito especial. Eu amei mesmo. Eu quero deixar um legado na minha casa, na minha família, uma pessoa de uma mãe, de uma esposa que amou sobre todas as coisas. Eu não quero saber de deixar dinheiro, né? De falar, foi a maior transcritora de conteúdos. Não quero. Eu quero só dizer que a Pamela amou muito o filho dela, amou muito o marido dela, o lar dela prosperou porque ela amou. Então, é sobre isso. É esse o legado que eu quero deixar e que você também está aqui, né, conversando nessa mesa maravilhosa, possa encontrar essa definição do que é o amor de Cristo por você primeiro e depois para o seu próximo, que você possa transbordar esse amor para que as outras coisas fluam. É como uma fala assim, mas é costume de falar, é como uma mágica. Quando você ama,
você acumula, né? Sentimentos, posicionamentos que vão perpetuar aí. Mesmo quando você não tiver, igual a Jesus falou, mesmo quando você não tiver aqui mais, né, nessa terra. Mas que o amor fique registrado nos seus filhos, nos nossos netos. E isso é o que mais importa. Que o amor cura todas as coisas. Amém. E você continue transcrevendo quem Deus é, através de ser a imagem e semelhança dele. Aí, ó, eu não ia falar esse versículo, mas foi da live passada. Só vou ler ele. Lamentações 5:19. Tu, Senhor, reinarás para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Quando a gente, né, proporciona esse amor, a gente está levando quem ele é. E aí ele continua de geração em geração. Que isso seja o legado do Senhor. Amém. Adorei Glória a Deus. o convite e com certeza nós faremos muitas lives. Amém. Sim, já é. Em nome de Jesus. Obrigada a cada uma que passou por aqui. Que o Senhor continue sendo o centro da vida de vocês. Que vocês continuem ouvindo a voz dele em seu coração, né? Em seu coração limpo, puro. E que o legado, né, de quem ele é perpetue de geração em geração. Obrigada por quem passou, por quem continua e por quem vai vir. Amém. Vamos tirar um print. Beijo. Vamos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Dá só... Peraí. Aí. Salvei duas. Uhul. Quem quiser marcar, Beijo. vou deixar a live salva. E vou deixar também no YouTube. O link tá na minha bio. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até a próxima mesa. Beijo.